Aí, meus amigos e minhas amigas, finalmente chegou. É aquele muito esperado por muitas pessoas, principalmente aquelas chamadas de foliões. É o Carnaval. É nesse 28 de fevereiro, final do mês 2, o março chega aí amanhã, no sábado, no primeiro, e teremos mais noites de carnaval. É o que o brasileiro sempre diz: a vida começa depois do carnaval, ou o ano começa depois do carnaval. Aí é que eles vão ver que o cartão de crédito estourou, que existe uma crise política e econômica muito forte, em que muitas pessoas estão impossibilitadas até de comprar alimentos. Mas isto é Brasil. E a crise política, então, nem se fala. Eu trouxe hoje as decisões tomadas por uma juíza lá nos Estados Unidos, e para que vocês saibam a situação que está acontecendo e as críticas ao nosso Supremo e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que, segundo eles, é o cerceamento da livre expressão, principalmente por sanções àquelas plataformas que têm a sua origem no território americano. Vejam aí do que eu estou falando, muito bem explicado nesse vídeo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manda recados duros sobre o incidente diplomático entre o governo dos Estados Unidos e do Brasil. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes ao vivo. Ô Pedro, as declarações ocorrem horas depois da votação de um projeto de lei americano que cria sanções que podem afetar o ministro. Bom dia para você. Nessa sexta-feira. Pois é, ontem, quinta-feira, um tribunal dos Estados Unidos decidiu que ordens do ministro Alexandre de Moraes contra a plataforma Rumble, eles não têm força legal nos Estados Unidos. Essa é uma plataforma de vídeos que não é muito popular aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela tem bastante força. Ela é muito similar ao YouTube, inclusive até na sua disposição, no seu visual. E a diferença é que ela é bastante popular entre um público específico, um público de direita, um público mais conservador. Então ela tem esse viés, tanto que ela estava sendo usada por um blogueiro brasileiro chamado Alan dos Santos, que é foragido aqui no Brasil, que está se abrigando nos Estados Unidos e que costuma postar vídeos com bastante críticas, enfim, bastante duros em relação ao Supremo Tribunal Federal. Por conta dessa situação do Alan dos Santos, que é um foragido, que a Justiça está em busca dele, no dia 21 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dessa plataforma aqui no Brasil, após solicitar que a rede indicasse um representante legal em território brasileiro, que é o que prevê o marco legal da internet. Essa medida do ministro Alexandre de Moraes se deu em função justamente de um pedido de bloqueio de um vídeo do blogueiro Alan dos Santos. Como a rede social não indicou ninguém, o ministro Alexandre de Moraes acabou determinando esse bloqueio aqui no país, e aí esse caso foi parar lá nos Estados Unidos, porque as empresas, tanto a Rumble quanto outra empresa também, a Trump Media, que é a empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, que também é empresário, Donald Trump, acabaram entrando com esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando censura. Então, em meio a toda essa confusão, a gente também tem um grande burburinho que está acontecendo aí nas redes sociais, muitas acusações, muitos ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, é sempre muito divisivo, então também tem gente que defende o ministro nas redes sociais, e aí, em meio a isso tudo, ontem o ministro Alexandre de Moraes falou pela primeira vez a respeito desse caso, que envolveu inclusive até um comunicado do Itamaraty defendendo o ministro Moraes das decisões que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o ministro, então. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência
do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. Com isso, nós vimos que o confronto está decretado. E o ministro diz que estamos construindo por um Estado democrático. É o Supremo Tribunal quem está fazendo isso. Lembra muito aquelas frases do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que disse: nós vencemos o bolsonarismo. Eles querem dizer que a democracia é o atual governo e auxiliado pela nossa justiça. O presidente Lula também já criticou e também diz que vai ao confronto com os Estados Unidos, inclusive nas taxações de importações. Mas não esqueçamos que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Só perde para a China. E quem perde isso somos nós, brasileiros. As notícias que nós temos a dar a vocês, que o INSS antecipa o pagamento de aposentados e pensionistas para o mês de março. Também lembrando que a Caixa concluiu o pagamento, Caixa Econômica Federal, pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família. A Associação dos Juízes critica ofensivas dos Estados Unidos contra o Supremo e reforça a independência do Judiciário. Nós ainda não vimos nenhum manifesto da OAB, aquela que está sendo coibida ou cerceado o seu direito daquela defesa oral lá no Supremo, e agora não se manifesta. E os nossos ministros se manifestam nas redes sociais. O ministro Flávio Dino, nas suas redes sociais, inclusive defende o ministro Alexandre de Moraes e ainda o elogia. Também a Polícia Rodoviária Federal, no feriado de Carnaval, começou nesta sexta-feira aquela operação. Muitas pessoas serão multadas com certeza porque eles pensam que o mundo é hoje, o amanhã não existe. É muito bom uma atividade dessa forma. Aqui no Rio Grande do Sul, a pesquisa Quest diz que 62% dos gaúchos aprovam o governo de Eduardo Leite. Mas aqueles que estão dentro dessa pesquisa, com certeza, não são funcionários públicos estaduais. Esses, reajuste zero, estão sofrendo na mão do atual governador. A não ser aqueles que estão mamando na tetinha, como se diz, os outros não apoiam e não apoiarão de jeito nenhum, principalmente no seu sonho de concorrer à presidência da República pelo PSDB lá em 2026. Se depender de mim, ele já está derrotado. E mesmo que no Brasil ele é pouco conhecido, só é conhecido aqui no nosso Rio Grande. A inflação para o consumidor aumentou em Porto Alegre, o que não é novidade para ninguém. Quanto a pesquisas, estas mostram presidente Lula em queda, oposição em alta. Mas isso indica um cenário muito ruim para o governo. O presidente Lula diz que o povo compara o governo com gestões anteriores dele, porque Bolsonaro foi muito ruim, mas ele recebeu uma presidência com superávit, e agora o déficit e a dívida pública aumenta dia a dia. A arrecadação, essa sim, bate todos os recordes, é a fome dos impostos, mas também não existe aquela corte de gastos.
então os gastos são exorbitantes, o que afeta a nossa economia. O ministro Alexandre de Moraes, por acaso, ele nega um novo pedido da defesa do ex-presidente Bolsonaro para prolongar mais o tempo e responder à denúncia da PGR. Quanto ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, o ministro Cristiano Zanin diz que não vai se declarar impedido para julgar Bolsonaro, assim como Flávio Dino, assim como Alexandre de Moraes, e ele vai ser julgado pela primeira turma do Supremo. Vocês querem que eu faça uma previsão? Bolsonaro será denunciado e será condenado, e um detalhe, por unanimidade, infelizmente. Mega Sena vai a 42 milhões, está acumulada. Se você é apostador, aproveite, é a hora de sorrir, e não só na folia do carnaval. Eu espero que vocês, além de curtirem o nosso vídeo na íntegra, que teçam seu comentário. E também, se receberem pelo YouTube, clique no link nas suas redes sociais e dê a sua opinião. Dê o seu like, o seu dislike, critique, elogie, não importa de que maneira. Tem que fazer com que o YouTube reconheça de que os senhores olhem o nosso vídeo. O canal é Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.